Eu descobri que a raiz da frustração são 4 bases, são 4 raízes. Eu vou compartilhar com você aqui agora e você vai ficar chocado com o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o Bispo Santos, sou filho na fé do apóstolo Daniel Elias Fernandes, faço parte da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, um ministério que eu tenho uma gratidão imensa, porque foi um divisor de medidas, um divisor de águas na minha vida. A minha vida antes desse ministério foi uma e depois dessa visão ministerial foi outra totalmente diferente. E o Bispo Santos hoje é um canal de Deus em todo o Brasil para ajudar pessoas, porque é assim, Deus faz uma obra em nós para fazer através de nós, para abençoar a vida. E é isso que eu falo para vocês, né? O que Deus está fazendo em você vai fazer também através de você. Não é nada sobre você, é tudo sobre o reino, é tudo sobre a obra. Bom, o que é frustração? Se você está aqui agora e não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você ainda não comentou, comenta. Se você não deu o like, é importante você dar o like. O algoritmo é o jogo do YouTube, ele entende exatamente isso. O YouTube sabe quem está assistindo e não é inscrito, e eles mandam o relatório para a gente. O YouTube sabe quem dá o like, quantas pessoas dão em cada vídeo, tudo isso a gente recebe esse feedback do YouTube. Por isso que eu peço, quando você dá o like, você está dizendo, isso foi importante para mim. O YouTube vai mandar esse vídeo para outras pessoas vão ter acesso. Quando você não faz isso, você está impedindo. Você sabe o que é isso? Você está sendo uma pedra de tropeço para que essa mensagem não chegue para outra pessoa. Só porque você assistiu e não deu like. O YouTube pega o vídeo e recolhe ele. Então, por isso que eu digo, quem está vibrando na mesma frequência é bacana, porque as pessoas, ainda que seja pouco, se você tem poucas pessoas, mas todo mundo assiste, dá o like, comenta, esse vídeo vai para mais pessoas. Se teve aqui agora 1000 pessoas assistindo e ninguém comentou, deu like, esses 1000 pessoas, amanhã, quando alguém digitar, nem encontra mais no YouTube. Meu Deus do céu. Vamos lá, para a gente não sair do foco. O que é frustração? E quais são as bases, as raízes, bispo, que Deus lhe revelou sobre a frustração? Primeiro, frustração é falta de fruto. Falta de resultado. Toda pessoa que não dá fruto é uma pessoa frustrada. E eu estou falando às 5h59 da manhã, no meu canal no YouTube, sobre as 7 áreas da vida. Você precisa transbordar nas 7 áreas da vida. Vida abundante é estar bem nas 7 áreas da vida. Tá bom? Então, frustração, falta de fruto. Jesus foi numa figueira, ela não tinha fruto, ele ficou revoltado. Ele ficou frustrado porque não tinha fruto. É como você se sente quando você olha para o seu casamento, para a sua família. Você se sente frustrado. Você vai para a igreja, você é um obreiro, é um pastor, você me acompanha todos os dias, as orações dos salmos, né? Talvez não está nem acompanhando a oração 5h59 da manhã, porque eu resolvi tirar do ar. A oração é só de manhã, a palavra é só para quem tem coragem de acordar cedo. Nós não estamos deixando o conteúdo a esmo, para aquele que não consegue nem acordar. Então você está me acompanhando todos os dias. E você está vendo exatamente isso que eu estou falando. Frustração é falta de resultado nas 7 áreas da vida. Qual é a base da frustração? Primeira base da frustração. Primeiro, eu quero que você entenda que o que desanima uma pessoa não é falta de fé, é falta de resultado. E a falta de resultado, ela acontece. Primeiro, ela existe. Ela vem na sua vida por falta de uma libertação. Os discípulos estavam frustrados e disseram, por que nós não expulsamos os demônios? Eu entendi que não existe sucesso sem libertação, por isso que eu escrevi o livro. Nós aprendemos isso e esse ministério valoriza isso, tanto é que nós temos no nosso ministério uma reunião que é só de libertação. Se você for sexta-feira e não for libertação, não é um ministério nosso. Porque a gente entendeu que enquanto você não for liberto, você vai ser frustrado. Então a primeira raiz da frustração é a falta de libertação. Eu vou falar aqui a segunda raiz, vou resumir. A segunda raiz, porque tem gente que não é liberta, é porque ela não descobriu o propósito de vida. Eu coloquei isso no meu livro, você não existe por acaso, você existe por uma causa. Qual é o propósito de vida? Para que você existe? Qual é o problema que você resolve no mundo? O que Deus colocou em você, que está dentro de você, que se você jogar para fora, você vai salvar uma geração inteira. A maioria das pessoas vão para a igreja. Elas estão dentro da igreja, elas esquecem que Deus deu a ela uma coisa que a Bíblia chama, acho que Mateus 25, chama de talento.
Há uns têm 5, outros têm 3, outros têm 1, mas não interessa, todo mundo tem. Deus não fez ninguém sem talento. E Deus quer que esse talento que Ele te deu, esse dom que Ele te deu, seja multiplicado e possa ganhar outras almas. Você sabia que você vai prestar conta? Você não pode enterrar o talento. Então, o que desanima uma pessoa? Você vai dizer assim, não é falta de fé, é falta de resultado. Beleza, mas qual é a base da falta de resultado? Falta de libertação. Segundo, a falta de descobrir o seu propósito de vida. Eu pedi para cada um dos meus pastores ir na frente da igreja. Eu fiz isso na reunião pastoral. Eu falei, eu preciso entender qual é o dom de cada um dos meus pastores, qual é o seu dom. Peguei minha esposa, coloquei o microfone, falei, bispa Thaís, fala aí, qual é o seu dom? E cada um rasgou o coração, disse, olha, é isso que eu gosto de fazer, eu amo fazer isso. Eu disse, uau, eu vou fazer um remanejamento pastoral com base naquilo que é o propósito. Porque o apóstolo Daniel, ele diz o seguinte, a pessoa certa no lugar errado vai dar errado. O certo é a pessoa certa no lugar certo. Você lembra a história de Jonas? Deus disse, vai para aqui, ele foi para lá, deu tempestade, deu pepino. Faz sentido para você? O que faz as coisas darem errado? Quando você não está liberto, quando você não descobre o seu propósito. Eu vou resumir aqui só em 3. Eu vou falar só a terceira e a última agora, para a gente orar os salmos pelos sonhos e abençoar você. A terceira coisa, por que você está desanimado, por que a gente não vê resultado, é quando a gente tem um alvo, mas a gente não tem um método, não tem uma metodologia. Eu falei isso para os meus pastores, eles ficaram chocados. Jesus, quando começou seu ministério, ele ia passando, via um barquinho, eles estavam lançando as redes. Jesus disse, vinde a mim, vocês vão ser pescadores de almas. Aí ele continuou na frente, ele viu o segundo barco, ele também chamou, só que aquele barco não pescava, eles consertavam as redes. Ali está uma revelação para o ministério crescer, para a igreja deslanchar. Nós precisamos dentro da igreja, dentro do ministério, 2 tipos de pessoas, 2 barquinhos. O barco da pesca e o barco das redes costuradas, que é o barco do apacentar. Porque a gente ganha, mas perde. A gente implanta um projeto que é chamado Projeto Obed-Edom, Arca. A gente ganha arca. Através da arca a gente ganha famílias. Mas se não tiver o ministério do apacentar, a gente perde. Porque a pregação atrai, o discipulado segura. Faz sentido para você? O que é isso, bispo? Método, metodologia. Aí eu criei o roteiro de crescimento da igreja, o roteiro de crescimento do obreiro. E os meus obreiros sabem disso. Se converteu uma pessoa ontem na igreja, eles já colocaram no roteiro de crescimento da igreja. Depois pega o membro e coloca ele no roteiro do crescimento do obreiro, que é a escola de ministérios. Faz sentido isso para você? Qual é o método que você precisa seguir para a sua igreja crescer? Bispo, eu não sou nem crente. Precisa de um método, então, eu estou falando de roteiro. Você precisa de um método, de um passo a passo para você mudar de vida. Por exemplo, eu tenho um método para a sua libertação. Se você quer se libertar, eu criei isso. O Eterno me deu. Tudo, eu descobri que tem um passo a passo. Todas as coisas têm chaves. Você precisa descobrir a chave, o segredo. O que eu não tenho é por causa daquilo que eu ainda não sei. Se eu soubesse, eu já teria. O resultado que eu não tenho é por causa do que eu não fiz. Se eu fizesse, eu já teria. Faz sentido para vocês isso? Ah, meu amigo, isso é tão forte. Eu estou ensinando às 5h59 da manhã o passo a passo para você remir o tempo e viver o ano das surpresas de Deus. Se você quer, acorda cedo, está comigo, vibrando em alta frequência. Tenha coragem. Acorda cedo e vem estar comigo de segunda a sábado, 5h59 da manhã. Nós estamos te dando passo a passo para remir o tempo. O que ia acontecer em 7 anos, acontecer em apenas 1 ano. É possível? É. Esse é o ano da surpresa de Deus. Deus vai te surpreender positivamente. Quando? Quando você fizer o que você precisa fazer. Beleza? Vamos falar com Deus, é um momento da oração. Salmos de número 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar,
Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderiam a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. Pai querido, todos os dias aqui orando com a Bispa Thaís, Bispo Santos e Bispa Thaís, essa pessoa está tendo a oportunidade de mudar de vida. Meu Deus, não é falta de instrução, nós temos instruído, orando os salmos, pelos sonhos e também às 5h59 da manhã. Nós temos a escola de ministério, que é uma outra turma. Temos a escola online de libertação, que também é uma outra turma. São pessoas que estão vibrando na mesma frequência. São pessoas que não são motivadas, são ativadas. São gente que decidiram, Pai. Determinaram. Eu oro por aqueles que têm o seu carnezinho, que ajuda todo mês a sua obra, que tem o seu nome no livro dos milagres, os dizimistas, os ofertantes, enfim, sejam todos eles abençoados. Eu entrego nas tuas mãos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre eles agora. Abençoe essa visão ministerial, a minha vida, os meus intercessores, aqueles que eu tenho dado cobertura espiritual. Cada aluno, cada coluna fiel, receba a bênção do Pai. No nome de Jesus, eu repreendo o espírito do desânimo, que haja libertação. Sim, que haja descoberta do propósito e que haja também o entender do método, da metodologia, do passo a passo. Tudo na vida é assim. Existe uma coisa chamada ecossistema. Qual é o ecossistema do casamento feliz? Qual é o ecossistema da igreja que cresce? Qual é o ecossistema da libertação? E depois que eu entendi ecossistema, eu falei, meu Deus do céu, é isso, esse é a virada, essa é a grande chave. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Aqueles que estão vibrando nesse mesmo ecossistema, eles vão arrebentar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então tá aí, escreva aqui embaixo por que essa oração foi importante para você, o que você recebeu aqui hoje, tá bom? Um abraço. E 5h59 da manhã, para você que é aluno, para você que está vibrando na mesma frequência, nos vemos lá. Eu tô aqui para falar algo muito importante e sério com você. O número de pessoas que me procuram, que estão desanimadas, frustradas, decepcionadas, é incrível. Você sabe o que é frustração? É uma expectativa não correspondida que tem raiz em uma libertação mal feita. Toda pessoa que não passou por um processo de libertação devido, com alguém capacitado, alguém treinado, ela não teve sucesso na sua libertação, ela sempre na sua vida vai enfrentar alguma frustração nas 7 áreas da sua vida. Quem sabe você é uma pessoa que não é feliz no amor, na vida financeira, você não prospera, você já mudou de cidade, de marido, mudou de emprego, mudou de igreja, mas não mudou de vida, porque o espírito que lhe acompanha é um espírito que faz você viver uma vida triste, amarrada e frustrada. Nesse livro 7 Códigos da Libertação, nós ensinamos o passo a passo. Eu vou pegar na sua mão e vou ajudar o passo a passo para que você possa ter uma libertação de fato e de verdade, como ninguém de repente nunca fez com você até hoje. No final de cada código, são 7 códigos da libertação, eu tenho um exercício prático que vai destravar a sua vida em todos os sentidos. Quem sabe você teve uma expectativa de ser feliz no amor e hoje vive a frustração, uma expectativa de crescer e hoje a sua vida está presa, está amarrada. Qual a expectativa que você tinha? E hoje você se encontra desanimado, cabisbaixo, achando que não tem saída. Amigo, não existe sucesso sem libertação. Você vai aprender isso nesses 7 códigos aqui. E eu quero liberar esse material para você. Sua vida vai mudar e você não está me assistindo por acaso, tá bom? Clica nesse negócio, arrasta isso aqui, vai para lá, porque sua vida muda e começa a mudar agora. Um abraço,
Te vejo lá.